De volta com Mulher Demais, o tema do Café com Direito de hoje é a nova lei trabalhista sancionada há 4 meses, que entrou em vigor no último sábado. Comigo aqui é a advogada Sheila Sodré, que está aqui com a gente toda semana, e o advogado trabalhista e presidente da Comissão da Justiça do Trabalho, conselheiro da OAB Paraíba, Rodrigo Dalboni. A gente já estava respondendo aqui algumas perguntas, muita coisa chegando no WhatsApp. E acho que, Rodrigo, uma das principais dúvidas é de todo mundo: contratos em andamento. Quem já está trabalhando há 10 anos, digamos assim, se na demissão vai ser usada a nova regra ou a antiga, conforme aí essas mudanças. Olha só, Dúvida só da Dayana Pacheco, de Mangabeira. Dayana, obrigada aí, vai ser respondida. Mas é a dúvida de praticamente todos os trabalhadores, né? Porque as pessoas querem saber, essa mudança vai impactar comigo? O meu cotidiano vai ser alterado? Como é que eu vou ficar, né? Então, o que nós temos para passar é o seguinte, que, como eu falei no primeiro momento, que a mudança ela trouxe duas alterações na reforma. Alterações de matéria de direito material processual. As mudanças processuais são aplicadas no tempo da mudança. Ou seja, se agora é oportunizada uma nova formatação de contratação, ela pode ser aplicada no tempo, inclusive, do trabalhador que esteja com a carteira assinada, desde que, Sheila, ele concorde. Todas as alterações, tudo que for modificado, o trabalhador tem que aceitar. E se ele não concordar, o que acontece? Minha amiga, aí acontece que ele é muito frágil nessa relação, ele pode perder o emprego. E aí é uma pergunta que eu Sheila, lhe faço. você tinha uma colocação interessante a fazer em relação a essa coisa dos contratos, quem já está contratado, o que acontece? Pois é, porque eu disse para ele, a grande preocupação nesse estado contratado é, por exemplo, uma coisa que mexe muito. A quitação anual, eu já tenho um contrato, mas se a empresa me propor fazer a quitação anual, eu aceito ou não aceito? Ele pode aplicar isso? Essa é pode aplicar. E a questão da demissão, por exemplo. Poxa, a empresa tem um bom advogado trabalhista do lado empresarial e já está fazendo uma nova roupagem porque ele conseguiu colocar no planejamento que financeiramente a empresa vai ter um ganho muito se demitir parte dos funcionários e fazer uma nova contratação. E aí, como é que fica essa situação nesses dois momentos? Eu posso ser demitido e aí readmitido ou como terceirizado? Existe uma carência? Como é que fica essa questão? Olha só, Sheila, essa reforma ela vem justamente para essa realidade. É complexo falar isso, é estranho até a gente comentar sobre esse tema, mas essa legislação, essa mudança da regra, ela vem justamente com esse caráter, para fazer com que o empresário, a partir de agora, de 11 de novembro, tenha um planejamento da sua estrutura e dos seus empregados, faça uma análise da viabilidade jurídica até de alguns temas, que inclusive está dentro disso, porque agora cabe também ao empregador, se assim entender, demitir o seu empregado e fazer novas contratações para que essas novas contratações venham com as novas características contratuais, porque também é o seguinte, Sheila, nem toda alteração ela pode ser de plano aplicada. Por exemplo, mudanças de contratos, de modalidade de contrato. Se eu fui contratado hoje para um contrato de tempo indeterminado, se eu já estou com a carteira assinada hoje, por exemplo, não pode meu empregador, de repente, me transformar num contrato intermitente. Começar a falar, Rodrigo, a partir de hoje, você que trabalha das 8 da manhã às 5 da tarde com 1 hora de almoço, de segunda a sexta, tá? E aos sábados das 8 às 12, você só vai vir agora de segunda, quarta e sexta. Só que você vai ficar das 8 da manhã às 8 da noite. Ele não pode fazer isso comigo hoje, meu empregador. Por quê? Porque isso fere algo que já está pactuado. Aí o que ele pode fazer? Ele pode me propor novos acordos. Aí finaliza o antigo e começa o novo. Finaliza essa jornada da baixa e ele pode me fazer uma contratação. Porém, com isso que você mencionou, Sheila, que tem que haver uma carência para algumas situações, um período em que o trabalhador vai ter que ficar fora da empresa. Na modalidade da contratação por terceirização, que também foi autorizada agora a terceirização irrestrita, a autorização de todos os... Que os bancos vão sentir muito isso. E nós, como consumidores, também vamos chegar nos bancos. Uma empresa, ela pode ser 100% terceirizada? 100% ela pode ser terceirizada. A terceirização seria o quê? É a contratação de uma empresa contrata outra empresa para que aquela segunda empresa forneça trabalhadores. Aonde aquela primeira empresa que contratou, ela fica isenta de algumas responsabilidades. A realidade é essa. E também ela se afasta um pouco do ser humano trabalhador e se foca mais no produto. Ela está mais preocupada com o produto, ela não está muito preocupada com esse triângulo que seria o ser humano. E é aí que nós temos que entender que o ser humano ele tem que estar
na cabeça dessa discussão. Da preocupação realmente da empresa. Até porque a partir daí vem a produtividade, vem qualidade. A gente brinca serviço, muito, né? em relação a essa questão de ambiente. Um ambiente do trabalho não tem que só ser seguro, né? A gente fala muito, tem que ter um ambiente bom de se trabalhar, né? Um ambiente saudável. Um dos pontos aqui em relação às gestantes e lactantes, a gente tem a dúvida da Charlene, do 13 de maio. Ela disse que trabalha numa empresa privada, vai tirar licença, ela ainda pode tirar férias junto com a licença. Como é que fica a situação das grávidas com a reforma? Sim, alguns pontos não foram alterados. Isso é uma praxe, né? Normalmente a gestante, ela como são 9 meses de gestação, normalmente ela passa esse período laborando, ou seja, trabalhando, sai de licença maternidade, que são os 4 meses, e ela passa mais 1 mês ainda de férias. Esse é o padrão, isso continua sendo de direito da trabalhadora. Inclusive, os trabalhadores em si só vão fazer esse partilhamento das férias. Talvez essa pergunta dela foi por isso. Eu vou ter bebê, estou gestante, vou ter 4 meses de licença, e depois eu vou ter 1 mês de férias, ou vou ter minhas férias vão ser fragmentadas. Porque o que a mamãe quer nessa hora, Sheila, o que é? Colar, tudo ali. Perto da cria, ficar ali do ladinho da cria. Ela não quer bipartir, ela não está muito preocupada numa visão geral. Então, nesse aspecto, deve sempre prevalecer a vontade do empregado. Então, ela continua tendo essa oportunidade de fazer as férias de 30 dias, continuar como se fosse uma continuação da licença maternidade, juntando. E o que trouxe de mudança a reforma trabalhista com relação à gestante foi algo que nós, do campo do direito, chamamos de tenebroso. Do mal, que foi a oportunização da regra da gestante realizar atividades insalubres. Atividades insalubres que colocam risco. São atividades que naturalmente, independente da realidade, tem que ser executada. Agora pode, então? Mas com o pagamento de uma gratificação, que pode ir de 10% a 40%, um acréscimo remuneratório. Nós temos regras, inclusive, Sheila, garantidas pela OIT, que é a Organização Internacional do Trabalho, que o Brasil é signatário. Exatamente, está ultrapassando isso. Que garantem um local e um ambiente de trabalho seguro, em especial para as mulheres gestantes, que não foi respeitado pela nossa reforma trabalhista, porque agora tem a oportunidade da gestante realizar atividades insalubres. Cabe só mencionar que o nosso governo federal, Michel Temer, na data de ontem, editou uma tentativa de modificação já da lei. Então, nós vamos ter agora, a partir de ontem, né, uma medida provisória 880, que vai tentar fazer uma reforma na reforma. Imagina que a coisa ainda vai nem mexer. começou e já vai, o negócio vai andar muito, tem muita mudança. Temas, dentre esses temas, a questão da gestação. Rapidinho para a gente responder, funcionalismo público, os funcionários públicos municipais, estaduais, federais, essa pergunta enfim. também é muito importante, as pessoas têm me barrado nos locais que eu vou, em especial funcionalismo público. Rodrigo, pelo amor de Deus, eu vou ser alterado por essa regra, eu vou sofrer alguma coisa? Não. O servidor público concursado, ele segue outro regime, exatamente, Sheila, que é o regime do serventualismo público, regime único, né? E nesse regime ele tem as regras próprias já, então não abarca o servidor público, exceto aquele que tem as características da CLT. Que tem algumas empresas, tem alguns contratados, esses sim, são CLT. O funcionalismo público não segue esse regime CLT. Não, no CLT não. Alguns serviços, alguns setores da prefeitura, do município, do estado, eles são CLTistas, então vai alterar. Eles estão abarcados. Agora, eu acredito que daqui para o final do ano, você pode ter certeza que a gente vai estar gravando o programa Café com Direito com algumas alterações que vão atingir o servidor público diretamente. Em especial a questão da terceirização, exatamente, porque eles agora querem isso. Eles querem a terceirização de atividades que são exclusivamente do poder público. E o poder público tem essa obrigação da garantia da preservação de alguns serviços que são de obrigação do poder público, como segurança pública, como saúde, são de exclusividade, de responsabilidade do governo. Só para a gente deixar claro uma questão que o pessoal está perguntando bastante sobre essa coisa das carteiras. Posso assinar a carteira com outras empresas? A questão da jornada intermitente, né? Jornada intermitente. Só para a gente esclarecer. Essa jornada intermitente é uma que eu também fico arrepiado com a filosofia dela. Ela é o conhecido contrato 0 hora. É uma modalidade que já está extinta no mundo moderno, aquele que a gente conversou, há muito tempo, que é o pagamento de hora trabalhada. Exatamente. Existem princípios que garantem a sustentabilidade mínima do cidadão.
O cidadão não pode ficar vinculado a um trabalho em que ele receba meramente com carteira assinada pela hora trabalhada. Então, foi colocado pela reforma trabalhista essa nova modalidade, que é o trabalho intermitente, que permite ao empregador fazer uma contratação com a carteira assinada com pagamento de hora trabalhada. Proporcional, exatamente. Proporcional à hora trabalhada. E esse trabalhador que talvez mandou essa dúvida, ele vai poder sim ter a carteira assinada por outros empregadores. Ele pode, por exemplo, ter a carteira assinada por 3 ou 4 empregadores que vão... Quer ver um exemplo simples, Dalboni? Que é a questão dos garçons. Sim. Mas olha bem, a empresa, o restaurante, ele vai contratar o garçom exatamente para o sábado e para o domingo. Quais são os horários? No horário X e X. Então, todo sábado e domingo ele vai estar comprometido só naquelas horas com aquela empresa. Ele não tem como ter outro empregador, porque são os mesmos horários de pique que ele não vai conseguir. Justamente. Outros empregadores vão acabar muitas vezes ganhando aquém do que deveria. Muito a menos. Agora também tem uma coisa, Sheila, que é bem interessante com relação a esse tema, que é maldoso também. O trabalhador, ele tem que ser acionado, ele tem que ser convocado previamente para comparecer naquela hora. Ele pode ir ou não, né? Ele pode ir ou não, só que sabe o que acontece? Se ele se comprometer em ir e ele não for, ele atrasar, furar o pneu do ônibus, da moto, acontecer alguma coisa, sabe o que acontece? Ele fica devendo para a empresa. Isso é um contrato. A lei do contrato intermitente prevê. Ele fica devendo as horas. Financeiramente falando. Por quê? Porque hoje, como a gente colocou, a realidade é que o empregado tenha mais poder negociativo com o seu empregador. Só que na nossa realidade social, no Brasil, isso não reflete. Nós temos ainda, usando Marx aqui, a gente ainda tem um exército de reserva de trabalhador muito grande. Exatamente. Então é aquela história, se eu não aceito as regras que estão sendo impostas, vai ser fácil. E ainda mais nesse momento, né, Sheila, que nós estamos passando por um momento de crise social, onde nós temos uma massa de desempregados enorme. Econômica, E uma coisa que eu faço questão da gente falar, que eu sempre falo nos meus discursos que eu trato desse tema, que é o seguinte: a reforma trabalhista ela veio no momento em que o Brasil está em crise, o Brasil está numa fase de grande desemprego. E eu gosto de falar da questão da regra que nós tínhamos antes. Nos anos de 2012, 13 e o meio de 2014, nós tivemos no Brasil o pleno emprego, que foi quase todos os trabalhadores que possuíam carteira assinada nessa época estavam empregados, com a regra antiga, com aquela lei que diziam ser arcaica, né? Então, hoje, nós fizemos uma alteração assodada, uma alteração sem discussão. Com a sociedade. A sociedade e as entidades que cuidam do direito do trabalho, como as entidades dos juízes, né, associações dos juízes, a própria OAB, se contrapôs. As associações de advogados trabalhistas também se contrapuseram a essa mudança. Foram, inclusive, denunciados. Essa lei foi denunciada. No Senado foi discutido muito rápido, tudo passou a toque de caixa. Pois é, rapidinho, só para a gente finalizar aqui as perguntas, em relação a atestado médico, licença médica, quem precisa tirar, como é que funciona agora também? Essas regras continuam mantidas, né? Todos aqueles direitos dos trabalhadores de ausência do local de trabalho por necessidade médica ou por outro motivo justificado continuam garantidos. Então, esses direitos básicos dos trabalhadores continuam garantidos. Foram implementadas novas regras e novas realidades de contratações. Eu só vou fazer uma observação, é o seguinte: hoje em dia, com a questão da internet, a gente bate muito isso. Nunca peçam um atestado falso, não façam isso, porque hoje tem como se monitorar o horário, o dia, tudo direitinho no seu atestado, que às vezes é o que acontece. Então, se for para exercer o seu direito, exerça de uma forma ética, né? Realmente, se você for realmente precisar, porque hoje a coisa mais fácil é descobrir se realmente aquele médico estava de plantão no SUS ou no... É tudo monitorado. Isso gera justa causa, né, Sheila? Isso pode gerar uma punição gravosa. Que também continua valendo, gente, justa causa. Claro. Ó, perguntas aqui não faltam, dúvidas também, mas queria agradecer Sheila Sodré. Obrigada. Eu que agradeço. Rodrigo Dalboni, advogado trabalhista. E quem sabe aí sugerir a Desirê uma parte 2 semana que vem, né? Aí, vai ter sempre a oportunidade de trazer. Vai ter sempre a oportunidade para tirar essas dúvidas. Queria agradecer a vocês aí.